do site Chabad, todos os direitos são reservados a eles, o texto é deles, tá? E falar um pouquinho sobre essa questão do julgamento que acontece a partir de Rosh Hashanah, Yom Teruah, como o Moré Fábio Pavan explicou aí de maneira muito direta, concisa, né, muito didática também, e trazer essa questão do que é este julgamento e do que nós precisamos fazer nesse meio. Irmãos, isso é fundamental, tá? Todas as festas, todos os Moedim que acontecem, eles têm um princípio espiritual fortíssimo. Então a gente conhece o princípio espiritual de Pesach, que é a questão da saída do povo israelita de Mitzraim, a personificação de Yeshua para com o Cordeiro Pascal. Nós tivemos, por exemplo, a questão de Shavuot, a celebração, a festa da entrega da Torá. Yeshua é chamado também de Torá ambulante. Ele, a própria árvore da vida manifestada no Gan Eden, Jardim do Éden. Nós temos agora entrando, por exemplo, a questão de Rosh Hashanah, como foi explicado pelo Moré Fábio Pavan, a trombeta, né, o shofar, anunciando essa questão da vinda de Mashiach. Isso está trabalhado no conceito da volta de Mashiach, num processo que já fora programado, lá desde a questão da sua geração, né? Yeshua foi gerado, depois a questão da sua primeira vinda, como retrata também o Talmud. O Fábio mencionou temas importantes de Midrashim, isso é muito importante. Ele mencionou aí um Pirkei Avot, um Pirkei diferente, eu acabei esquecendo qual foi o Pirkei que ele mencionou. Então, todos esses dados coletados dentro da questão da obra judaica, ou das menções dos judeus, vão se refletir, mas os judeus não têm essa consciência, para Mashiach. Então, a questão do trabalho de Avraham, também elevando seu filho Isaac para ser imolado, é puramente a questão de Mashiach. Mas, Fábio, por que os judeus não conseguem entender? Irmãos, é simples, porque eles estão cegados, isso é profético. O Talmud Shalu Hashaliach, ele fala sobre essa questão. Por isso nós temos que tomar muito cuidado ao criticá-los. Eles não tomam cuidado para nos criticar. Então deixem eles criticar. E vocês acham que eles não vão responder isso para o Eterno também? Eles vão sim, tá, irmãos? Só que alguns saem dessa questão e reconhecem Yeshua. É só a gente ver lá a página do movimento Jews for Jesus, Judeus para Jesus, que é um movimento judaico, ou o movimento One for Israel, para Israel. Quer dizer, muitos judeus que têm aceitado, observado nessa questão, dentro do Tanar, a presença do Messias. São bravos irmãos judeus messiânicos que levam isso lá para Israel, que estão expostos a críticas, expostos a serem ofendidos, caluniados, até tomar tapa na cara, de serem cuspidos, e é um trabalho que é feito de maneira muito digna. Então, nós temos também que valorizar essa questão, porque a palavra do Messias está sendo levada para muitos judeus, e nos últimos 60 anos, muitos judeus têm não se convertido para o cristianismo, não se convertem em judeus, como os cristãos falam. Os judeus não precisam estar convertidos, eles já estão convertidos para o eterno. Eles vão absorver o testemunho de Yeshua, tá? Que é um conceito diferente que vai trazer e reforçar a fé do judeu, como nós temos. Né? E para completar essa questão, porque Yeshua disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Uma coisa que o judaísmo messiânico está esquecendo é de tratar Yeshua, que a salvação vem de Yeshua. A salvação não vem através do cumprimento de Torá, irmãos. Isso é muito importante. Não no conceito como se é colocado no judaísmo. Mas nós precisamos cumprir Torá sim, para quê? Para que quando nós somos julgados, é através dela, é através da obediência dessa Torá que nós vamos ser julgados. Só que isso vai entrar lá no final, né, no cume. Qual é o cume? Isso vai culminar aonde? Na pessoa do Messias. Então, isso é fundamental, porque uma pessoa que rejeita Mashiach, ele mesmo colocou essa parte. A nossa salvação vai estar ligada diretamente a isso. Mas muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas acham que quando vem para a questão da fé israelita, deixa Yeshua de lado e ele fica lá. Tudo bem, a gente vai agora fazer algo completamente novo, que é cumprir Torá. Perfeito?
Entendemos assim também, mas Yeshua não pode ser deixado de lado, irmãos. Ele continua como uma figura forte, paralelo à questão da Torá. A Torá é padrão de justiça sobre o qual nós seremos julgados, e Yeshua é o testemunho do qual nós necessitamos para que alcancemos a nossa salvação. Perfeito. A Torá, então, diz aqui o julgamento divino e o julgamento humano, começando a questão desse nosso texto, texto do Rabbad, inclusive, chamado... eu vou dar o zoom, meu querido. Você tem aqui, você tem o zoom aqui, né? Você sabe que eu tenho um problema para dar zoom, né? Deixa eu ver aqui, Ctrl mais, né? Aqui foi, obrigado. Então, um julgamento divino e humano. A Torá institui que Rosh Hashanah, isto é, o início do ano, seja celebrado no aniversário da criação, mas não no primeiro, e sim no sexto dia, isto é, o dia em que foi criado o homem. O significado do dia e do evento não reside no surgimento de uma nova criatura superior às outras do reino animal, assim como este é superior ao reino vegetal, que por sua vez está acima do mineral. São as hierarquias da criação. Tá? O significado está no fato de que a nova criatura, isto é, o homem, ele é essencialmente diferente das outras, pois foi o homem que reconheceu o Criador através da criação, elevou-a a este reconhecimento e realização, suprema finalidade do seu desígnio divino. Então nós temos um conceito extremamente espiritual dentro da questão de Rosh Hashanah. A gente costuma dizer, Rosh Hashanah é o aniversário da criação do mundo. Há muitos grupos, inclusive, de Teshuvah, chamado Teshuvah livre, que por não entenderem certas questões, dizem assim, não é necessário fazer Rosh Hashanah. Não tem necessidade, porque o Eterno pediu lá para quando a nação de Israel saísse, lá no mês de Nissan, lá começaria, lá começa-se o Ano Novo. Irmão, são conceitos diferentes. Há duas considerações de Ano Novo, por exemplo, podemos até levar pelo conceito que sim, só que uma é a criação do mundo, outra é a criação que o Eterno disse, os teus dias, né, os vossos dias começam aqui na saída da nação de Israel do Egito, mas são conceitos diferentes. Então você celebrar a questão de Rosh Hashanah, fazer um mergulho lá, né, da maçã no mel, irmãos, não há problema nesse sentido, tá? Quem não quiser fazer essa questão de tradição, não faça, ok, você não será punido por causa disso, mas em toda a questão de tradição, nessas questões do comportamento, vamos dizer assim, isso tudo é fundamental para que a gente venha a entender que tenhamos um ano doce, né, um ano voltado para mais um cumprimento de Torá, mais aprendizado, só que tem um ponto. O Eterno, ele faz a questão do julgamento, que vai, inclusive, culminar com o Yom Kippur. Então, o Eterno, ele vai nos assinalar com o nosso nome no livro da vida que nós já pedimos desde Rosh Hashanah para Yom Kippur. Há pessoas que dissociam essa questão. Tá? Então, nós ficamos alegres em Rosh Hashanah, claro, celebrando a criação deste mundo, deste reino maravilhoso, dentro da cosmologia hebraica, inclusive. Só que nós não podemos esquecer que nós vamos já ter lá num dia de expiação, um dia de aflição, onde não há, irmãos, motivo para alegria. Porque nós estamos lá entregando os nossos pecados para o Eterno. Então são duas, vamos dizer assim, são duas condições emocionais distintas, diferentes. Uma, celebramos aquilo que o Eterno fez para nós. Este mundo foi dado para nós. E celebramos também, pensamos na volta de Yeshua, como foi colocado anteriormente. Só que depois, automaticamente, acho que 2 semanas depois, 10 dias depois, nós vamos ter a questão de apresentar os nossos pecados para Yom Kippur. Uma das características, continua o texto, que distingue o homem de todas as outras criaturas é o dom do livre-arbítrio que o Eterno lhe concedeu. O homem pode ter essa dádiva divina em duas direções opostas. O livro de Devarim fala sobre isso, Deuteronômio fala sobre isso, se não me engano, Deuteronômio 6, eis que vos coloca a bênção e a maldição. Então, o Eterno nos dá esta condição para que possamos entender. Muitas pessoas falam assim, não existe mais livre-arbítrio. Mas é óbvio que existe livre-arbítrio, irmãos. É a única condição que o Eterno, se ele não quiser, ele não vai se intrometer, irmãos. Muitos até dizem que o Eterno não se intromete nessa questão. Por quê? Porque o Eterno nos deu um poder de decisão, que nem para os melachim, nem para os anjos, esse conceito foi dado, porque os anjos obedecem ao Eterno automaticamente. O Eterno dá uma ordem, o Eterno, o malach, vem e cumpre. Cada malach com uma função de cumprir uma
atribuição, não há melachim, anjos multitarefas, tá? Então ele vem fazer uma condição, ele cumpre um determinado ponto para o ser humano, inclusive o anjo da morte, né? Ele tem a função que é o anjo mais lento que existe, até para que o Eterno possa, de repente, anulá-lo, né? Em o anulando, a pessoa sobrevive, por exemplo, ele bate as suas asas, segundo os estudos, bate as suas asas de maneira muito lenta, vamos dizer assim, mas ele também tem uma única atribuição. Pois bem, o homem pode usar esta dádiva divina em duas direções opostas, então, ou para o bem ou para o mal. Tudo isso nos é julgado em Yom Kippur. Tudo isso é trazido para Yom Kippur. Essas condições que nós temos que refletir muito, por isso que é fundamental, irmãos, que façamos teshuvá todos os dias. Você tem esquecido de fazer as suas orações, de pedir perdão ao Eterno. Irmãos, mais uma vez, eu insisto, né, sendo um pouquinho chato mais uma vez, teshuvá não é cristianismo, onde você pode fazer o que você bem entende, você tem lideranças que fazem também aquilo que bem entendem, onde eles dizem, tudo que ficou na lei ficou lá atrás, estamos no período da graça, ou no período da hipergraça, e aí se tomam atitudes desnecessárias, muitas das atitudes que blasfemam contra o Eterno, que ferem o coração do Eterno, porque tudo isso é resultado de uma péssima interpretação, inclusive, da função que Yeshua veio trazer para nós. Em morrendo, mesmo assim, em sendo, e nós estamos embaixo da graça da morte de Yeshua, que é um tipo de graça, nós não estamos fora do cumprimento da Torá. É isso que nós aprendemos quando nós estamos em Teshuvá, e todos nós estamos aqui passando por esse tema importante. Então pode escolher o caminho da destruição de si mesmo, o Eterno não o permita, e de tudo que o cerca, ou enveredar pela estrada certa da vida, que o elevará a ele e a toda a criação a mais alta perfeição. Porque Hadashah diz, para que cheguemos à estatura de varões perfeitos. É isso que diz Shaul HaShaliach, né, salvo engano, trazendo essa questão de nós nos esforçarmos, irmãos, pela perfeição. Mas, More Fábio, é impossível sermos perfeitos nesse mundo. Nós sabemos, irmãos. Só que nós podemos chegar a níveis, mas muito próximos da perfeição. Há estudos rabínicos que falam sobre isso também. Os maiores cabalistas lá de Tzfat, principalmente aqueles que foram expulsos da questão das cercanias de Israel, quando o Tito Vespasiano entra, muitos estavam lá, foram para outros locais de Israel, foram inclusive para Tzfat, formaram essa cidade, e era dito que havia homens lá que quase beiravam o nível da perfeição, porque eles retiravam o ego deles. Eles não davam atenção à questão da má inclinação. E como é difícil, irmãos, nós trazermos e darmos a renúncia à nossa carne. Mas nós devemos lutar por isso todos os dias. É isso que o Eterno espera de nós, que nós apresentemos em Rosh Hashanah, numa questão de agradecimento, mas que nós entreguemos todos os nossos pecados em Yom Kippur. Para ajudar-nos a reconhecer e escolher o caminho certo, recebemos a Torá, que é divina e eterna. Daí seriam os seus ensinamentos válidos para todos os tempos e todos os lugares. A Torá é válida para todos os momentos das nossas vidas. Mas, irmão, eu vivo com os meus pais. E os meus pais, eles não me deixam guardar o Shabat direito, irmãos. Nós vamos achar um meio, uma maneira, nós vamos nos esgoelar em orar ao Eterno para que possamos cumprir a Torá, nem que seja dentro do seu quarto, e que isso não venha afligir, por exemplo, ou escandalizar para o seu pai e sua mãe, que não tem o conhecimento da Torá, mas você que se dedica a isso vale para, por exemplo, os solteiros, para os adolescentes, para os jovens, de repente, aí que não estão casados, de que nós devemos nos esforçar, irmãos, ardentemente para cumprir a vontade do Eterno, em todas essas situações. Irmão, eu não posso colocar mezuzá porque eu moro com meus pais. Tudo bem, mas converse com eles para que você coloque mezuzá no teu quarto, né? Na batida, no umbral da tua porta. Então, se você pode fazer isso, e aí você vai verificar também com a permissão deles, obviamente, né? Porque a casa não é sua, a casa é deles, você vai criar um ambiente onde você vai santificar aquele ambiente seu, isto é, o teu quarto, para que você possa ler a Torá, fazer as suas orações, cumprir, de repente, as celebrações no seu quarto. Né? Isso é muito importante. Eu conheço pessoas, tá? Irmãos que fazem isso, tá, irmãos? Irmãos jovens ainda, e que, claro, enfrentaram problemas no início, mas que agora, né, o pai e a mãe, vamos dizer, eles se acostumaram, viram os exemplos, viram os bons exemplos,
Isso também precisa ser trazido em questão, não apenas a celebração, a questão externa ou externo, como a gente fala muito, mas a questão do cumprimento daquilo que o Eterno deseja, que é fazer com que nós estejamos corretos, aprazíveis perante a Hashem. O homem, diz o texto, então, a continuação, não pode fazer a sua escolha apenas baseado em seu intelecto, pois este é limitado. Ele serve apenas para descobrir e despertar a intuição e a fé nas coisas que estão além do seu intelecto, além do reino do intelecto. Esta fé e intuição são o legado de cada judeu, isto é, de cada membro da Teshuvá, também podemos colocar assim, que ilumina todo o seu ser e o orienta na vida cotidiana para uma experiência inspirada na Torá e nas mitzvot. Mais um tema, questão intelectual. Então, nós falamos muito da questão dos estudos. Fazemos estudos, criamos estudos, divulgamos estudos nas redes sociais, divulgamos estudos no Telegram do Centro de Estudos da Elazar, divulgamos estudos também nos comentários da CISI, mas e a sua vida dentro da sua condição de celebrar mandamentos? Ela está compatível com os estudos que você comenta, com os estudos que você divulga? E a gente vive uma pequena crise, tá, irmãos? Isso é inegável. A nossa atitude, ela precisa ser compatível aos estudos que nós divulgamos. Você gosta de estudo? Baruch Hashem. Mas você tem que prestar atenção nos estudos que você divulga. Você tem primeiro trazido esses estudos para o seu coração, para depois mostrar para os outros, ou você faz isso apenas para mostrar que você conhece? Porque de conhecimento intelectual você não será salvo. Ponto. Disso eu posso dizer grandes filósofos que nós conhecemos, grandes intelectuais, políticos, líderes religiosos, que não são medidos pelo Eterno de acordo com seu nível intelectual. Escritores, professores, o que quer que seja, irmãos. Em qualquer área da sociedade, grandes engenheiros, grandes inventores, grandes oradores, eles não serão julgados pela capacidade ou pelo legado que eles deixaram aqui neste mundo, legado secular. A Bíblia não fala isso em nenhum momento. Então, isso também vale para a questão dos nossos estudos Kedoshim. Se nós não estivermos internalizando, isto é, colocar na nossa mente e no nosso coração, se aquilo que nós estamos veiculando passa primeiro pelo nosso crivo, se nós estamos assimilando isso e nós estamos praticando isso. Isto é, praticar aquilo que nós pregamos. Em Rosh Hashanah, o homem enfrenta não apenas o julgamento divino, mas também o seu próprio. E o veredito com relação ao futuro deve ser o de assumir o cumprimento dos seus deveres. Exatamente isso nós estamos falando, irmãos. Deveres de realizar nele mesmo e no seu ambiente um chamado para a submissão absoluta diante do Eterno proferido pelo primeiro homem, Adam Rishon, no dia da sua criação, no primeiro Rosh Hashanah. E isso pode ser conseguido mediante uma vida inspirada e orientada pela Torá. Pessoas que se comportam de uma forma, numa sinagoga ou num ambiente virtual, mas são péssimas no seu trabalho, falam palavrões, maquinam o mal, às vezes praticam arrogância, prejudicam o outro, pagam o mal com o mal. Tudo isso, irmãos, para quem não sabe, está sendo tratado e colocado no livro da vida. O livro da vida, ele se divide em duas questões. O que nós temos como Hatov e o que nós temos como Hará. O que é o positivo e o que é o negativo. E ainda mais, nós não temos apenas um livro, são vários livros, são sequências diferentes, tá? Que para os espiritualistas nós chamamos isso também de registros akáshicos. Cada um de nós temos uma série de livros com temas diferentes nas nossas vidas. O judaísmo também fala sobre isso. Mas o principal desse livro é o Sefer Lechaim. Então tudo aquilo que você faz está marcado nesse livro. O que você deixa de fazer de bem para o próximo está sendo marcado nesse livro. O que você disse que ia fazer e não fez está marcado nesse livro. O que você fez que exalta o nome do Eterno, honra o nome do Eterno, está marcado nesse livro. E através desse livro, que ele é aberto, ele é lido pelos Melachim, e a cada ano o Eterno vai colocar se nós merecemos viver ou não. Até isso, irmãos. Se tudo aquilo que nós fizemos, as nossas obras, são aprazíveis ao Eterno, de acordo com o quê? Com o nosso achismo? Que pessoa boa que ele é. Ele pode ser uma pessoa ótima.
educado, correto com os outros, honesto, justo, mas ele não cumpre o mandamento. Mas ele não cumpre o Shabat direito, ele não cumpre o mandamento das festas, dos Moedim. Então tudo isso é trazido, irmãos, para a nossa realidade. Cada um de nós tem uma realidade, nós somos seres individuais. Aquela velha frase, a salvação é individual. Perfeitamente. Por mais que você influencie pessoas da sua família, se essas pessoas da família não tomarem uma atitude, mediante a sua influência, que pode ser brilhante, inclusive, se elas não tomarem uma atitude da real conversão, elas serão julgadas por isso também. E certamente o julgamento será negativo. Que ninguém pense, diz esse texto, quem sou eu para possuir tais poderes de construção e destruição? Pois vimos para a nossa aflição o que pode causar uma quantidade ínfima de matéria pela liberação da energia atômica. Se tal poder destruidor está oculto num mero átomo, para a negação do desígnio da criação, quão maior é o poder criador, confiado a cada indivíduo para trabalhar em harmonia com a finalidade divina. E Yeshua disse, irmãos, que nós faríamos coisas mais maravilhosas do que ele. Isso aqui já é um outro ponto maravilhoso. Mas nós não nos apropriamos dessas questões, desses ditos poderes, em todos os sentidos eu quero dizer que nós temos. Recebemos a providência divina os meios e oportunidades de alcançar a meta para a qual fomos criados. A realização de um mundo em que cada criatura conhecerá que tu a criaste, e cada alma dotada de alento exclamará: Elohim, o Elohim de Israel, é rei, e o seu reino é supremo, bendito seja o Eterno. Para que sejam revelados, não vou ler todo o texto, tá? Para que sejam revelados e para que possamos aplicar esses poderes, é necessário buscar e liberar forças potenciais. E temos a promessa: descobrirás porque buscarás com todo o teu coração e toda a tua alma. Há orações específicas no Sidur que falam sobre isso. Quando nós nos dedicamos, irmãos, ao Eterno, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, irmãos, por que nós falamos muitas das vezes, olha, você está no Shabat na sua casa, não fique de qualquer roupa, porque isso não é correto, você não oferece o melhor para o Eterno. Por que nós ofereceríamos, irmãos, uma camisa branca rasgada e calça de pijama agora? Não, mas eu estou aqui guardando o Shabat. Não estou trabalhando, mas você não está adequado. Isso que eu estou falando aqui é sério, irmão. Já falamos isso aqui na CIS, inclusive. É sério. Faça o teu melhor. Você iria assim vestido para o presidente da República, seja ele quem fosse? Para um reitor da universidade? Para um jantar importante para para o seu casamento, para o seu sogro? Você iria todo mal vestido? Como se fala, muitos falam assim, mulambento, né? Mas é óbvio que não, irmãos queridos. Então por que nós não podemos oferecer o melhor para Hashem? A irmã Silvia falou sobre a questão da preparação da mesa. Eu concordo com ela. Há questões muito simples. Nós podemos ser simples, sim. Você pode fazer uma celebração mais rebuscada, ou você pode fazer uma celebração simples, mas que haja temor perante a Hashem. E o simples que ela colocou não é de qualquer jeito, tá, irmãos? Porque nem todos têm uma condição financeira de comprar um castiçal maravilhoso, de vidro ou de prata, como foi colocada. Mas você vai dar o seu melhor fazendo aquilo que você pode e fazer, de repente, você ter uma casa muito organizada, mas uma casa simples, e fazer uma cerimônia simples de Shabat, mas você está oferecendo o melhor para o Eterno, com simha, com alegria, com diligência, acima de todas as coisas. Isso tudo se aplica de forma especial e completa aos que ocupam posições de liderança espiritual e possuem influência, desde o rabino de uma comunidade até um pai que orienta a vida espiritual da sua família. Muitas das vezes, vemos pessoas paralisadas pela dúvida e pelo medo, receosos de empregar o que lhes parece uma palavra forte ou exigência excessiva e assim alienar em vez de atrair. Isso é um tema judaico muitíssimo importante, estamos quase terminando, vou passar para essa parte do final, tá? Aqui, essa parte, para nós terminarmos. Existe um tema judaico que diz assim, irmãos, que nós devemos acordar todas as vezes que nós acordamos e servirmos ao Eterno como um leão. Estarmos bem, mesmo que você passou por um problema, ter alegria, força de vontade e amor para servir ao Eterno.
em fazer, desde o momento que você vai fazer as tuas orações. Há pessoas que acordam e não fazem orações, irmãos. Há pessoas que acordam e não fazem um Shema. Nem que seja uma oração de 5, 8 minutos. Ah, mas irmãos, eu não tenho Sidur. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de você ter e assumir o compromisso com o Eterno. De você consagrar o seu dia para o Todo-Poderoso, o Altíssimo. Aquele que você diz confiar. Mas se você passa um dia sem falar com Ele, então que tipo de ligação íntima você quer ter com Ele? E que tipo de bênçãos você quer receber com Ele? Tudo isso estará sendo colocado para Rosh Hashanah e principalmente para Yom Kippur. Se nós queremos ser perdoados pelo Eterno, nós temos que ter consciência dos nossos erros. Terminando agora, busque profundamente em seu interior e descobrirá os tesouros mais íntimos dos que queres orientar e inspirar. Não os avalies externamente, mas segundo os recursos e a capacidade das suas almas, a verdadeira centelha divina, pois pela atitude certa e pelo infatigável esforço, olhem só, esforçarmos de maneira incansável. Infatigável significa incansável. Você não pode medir esforços para servir ao Eterno, irmãos. Você não pode medir esforços para fazer o teu melhor no Shabat. Mas eu não tenho dinheiro, irmão. Não é sobre dinheiro que nós estamos falando. É sobre força de vontade. É sobre amar ao Eterno. Porque até os mais miseráveis dentro do judaísmo, os que não tinham nada, irmãos, amavam plenamente o Eterno e oravam horas durante o dia. Se a gente conseguir fazer isso 10%, irmãos, isso não é preciosismo? Isso não é neurose. Se a gente conseguir atingir o Eterno pelo infatigável esforço, podemos descobrir e ativar em todos os recursos espirituais que vão o quê? Animar a nossa vida diária. Tenha confiança em seus irmãos e lhes dê o quê? Como nós, membros da mesma doutrina, verdadeiramente esperamos a Torá inteira com todos os seus preceitos, assim como elas são, assim como os recebemos no Sinai, pois a Torá é eterna e em todos os tempos e lugares. Somente assim podemos reavaliar, aliás, avaliar verdadeiramente o nosso eu e dos que buscam orientação e liderança. Isso vale então para líderes, isso vale para liderados. Se nós não fizermos aquilo que o Eterno nos dá com gratidão, né, com um esforço gigantesco, irmãos, pouco, se nós não fizermos assim, pouco vamos conseguir nas nossas vidas. Faça isso na sua casa e ensine principalmente os teus filhos a fazer e a ter o mesmo tipo de atitude. É assim que nós colocamos. Eu creio que nunca nós vamos nos arrepender se nós agirmos dessa maneira. Se você não foi ensinado assim lá no movimento traça, eu quero dizer, cristianismo, esqueça. Comece a aprender agora. Chuvá é recomeço. Não se culpe. Eu também não fui ensinado, irmãos. Quase acho que nenhum de nós aqui foi ensinado. Raras exceções de algumas raras igrejas que nos ensinaram a nos esforçar. Mas hoje é o momento de nós mudarmos. Mudem a chave mental. Tá? Que mudando a chave mental, isso ativa recursos espirituais. Vamos nos esforçar em todos os sentidos se nós dizemos que amamos ao Eterno acima de todas as coisas. Muito obrigado, valeu por essa oportunidade, que o Eterno vos abençoe, queridos, em nome de Yeshua HaMashiach. Se eu me estendi, eu peço desculpas, mas eu creio que a gente pode aí se preparar bem, né, para Rosh Hashanah, e principalmente para Yom Kippur. Yom Kippur é, no mundo espiritual, é tremendo, tá? Como a gente falava antigamente. Eu creio que a gente consegue sim muita coisa se a gente mudar a nossa atitude. Muito obrigado aos irmãos da CIS, obrigado aos irmãos também do Centro de Estudos Deir Zahav